Fala, guerreiros e guerreiras! Segunda-feira, mais uma semana abençoada chegando aí. E nós aqui, começando essa semana com essa chuvinha abençoada, maravilhosa. Esse final de semana que foi, nossa, que delícia poder experimentar de tudo, um momento de tranquilidade na nossa vida, junto das pessoas que estão ao nosso entorno, a nossa família, esposas, nossas filhas, nós podermos viver esse momento e se refugiar no nosso lar, na nossa casa, aproveitar esse momento único de tranquilidade. Espero que você também tenha aproveitado esse final de semana, esse momento de viver algo especial junto da sua família, junto das pessoas que estão ao seu entorno. Eu vim refletindo esses dias referente a isso, né? Que até comentei com a minha esposa, eu estava pensando, eu falei, nossa, como pode, né? A gente tem vivido um tempo tão recluso, tão íntimo entre nós, que nada faz falta. E aí, por que eu cheguei nesse ponto? Porque antes, aí eu fiquei pensando, né? Antes da pandemia, nossa família, nós tínhamos a necessidade de estar vivendo a todo tempo junto de pessoas, tinha que estar cercado de amigos, de outras pessoas, e nós não vivíamos um momento único em família, um momento onde o casal era o centro das coisas. Não, as pessoas que estavam ao nosso entorno, elas eram o centro. Fala, Forne! Tamo junto, irmão! Forne é o parceiro aí do... A gente serviu o exército junto e agora aí, ó, sendo presente na vida das pessoas até os dias de hoje. Nós servimos o exército em 2003, já faz aí 20 e poucos anos já, né? Então, assim, a gente vai vivendo e são amizades, são pessoas que ainda estão no nosso ciclo de pessoas conhecidas. Não vou falar de amizade, porque a amizade realmente é algo que está rotineiramente ou que está ali próximo a todo tempo, né? Mas nós temos esse vínculo ainda até os dias de hoje. Vamos pensar, né? Nós temos o vínculo, mas esse vínculo ele não é algo que é presente. Porém, presente a todo tempo. Porém, eu garanto que se eu me conectar, que se eu encontrar com essa pessoa na rua, num lugar, em algum ambiente, a conversa, o jeito de lidar com a pessoa vai ser na maior sinceridade, né, na maior experiência que pode ser gerado um na vida do outro. Por quê? Porque nós buscamos isso, buscamos ter na vida das pessoas, ser nas vidas das pessoas algo positivo. Eu venho dizendo isso sempre, né? Primeiro nós precisamos ser dentro de casa para depois sermos fora de casa. E aí, voltando lá naquele ponto que antes da pandemia era intenso a vida junto das pessoas, querendo a todo tempo seguir focado, né, na vida das pessoas. Deixa eu só ver se está gravando aqui, porque às vezes tá gravando. Opa! É tanta tecnologia que às vezes a gente acaba esquecendo, né? E aí, aquele tempo, a gente vivia a semana tribulado, correria do dia a dia, trabalho e vai, e pressão e ansiedade. Vou morrer, meu peito tá batendo, nossa senhora, meu coração vai explodir. Ansiedade. Porque a gente vivia uma semana, já queria viver a outra.
já estava fazendo planos com outras pessoas para o outro final de semana, e assim a gente criava uma rotina intensa, cheia de coisas, né? E aí, hoje, olhando a vida, a partir da pandemia, foi trágico, um momento trágico, mas eu tiro como um exemplo para, opa, nós podemos visualizar a nossa família, visualizar o nosso convívio dentro de casa como sendo algo bom, positivo. E a partir dali nós fomos aprendendo. Não foi algo lindo, belo. Nossa, vocês são uma família linda, uma família que não tem problemas. Então, inclusive na pandemia, nós tivemos muitos problemas, muitos embates, muitas dificuldades. Passamos ali por dificuldades dentro do casamento, dentro do convívio com as crianças, dentro dos vícios que nós tínhamos. Mas nós passamos ali por aquilo e colocamos como primícia buscar entender dentro da nossa casa para melhorar. E aí nós começamos, cada um no seu momento, no seu passo, cada um fazendo a sua parte. E não foi aquele negócio de ficar apontando, mas sim algo de pegar e olhar para dentro de si, tentar se entender para ajudar o outro. E aí nós começamos a evoluir nisso. Não foi do dia para a noite. E aí hoje, e aí fomos passando por toda essa trajetória, tudo isso que aconteceu, tantas desavenças, pensamentos ou convicções, né, que tínhamos que aquilo era o correto, e hoje eu olho e falo, não, eu não preciso ficar tendo razão em tudo, ou em tudo realmente, eu não preciso ter razão nas coisas. Eu preciso olhar a vida como algo positivo, buscar viver essa vida em paz, tranquilo, e aí nessa busca constante por viver a vida em paz, eu dou um passo para trás, me lavo, tiro todo o meu ego, tudo que está dentro de mim, para poder realmente viver isso. Passados esses anos, de tantos momentos, momentos alegres, momentos difíceis, momentos onde eu falo os vícios porque muitos vícios pairavam pela minha cabeça, pela cabeça da minha esposa, e isso nós estávamos conduzindo, nós estávamos sendo exemplo para as nossas filhas. E tantos vícios de coisas supérfluas, de gastos, de bebidas, de comida, desvairado, aquele negócio que se vai, o vício de querer a todo momento estar interagindo com as pessoas, isso é um vício também. A gente acha que é algo, não, mas é rotineiro, nós precisamos ter isso. Não, mas todo tempo acaba se tornando vício, e tudo que é vício é ruim. E o vício é aquilo que você cria uma dependência daquilo. Então, nós criarmos uma dependência de a todo momento estarmos vivendo junto das pessoas, a todo fim de semana eu preciso estar me relacionando com algum amigo, algum parceiro, com alguma pessoa. Não. O relacionamento ele não deve ir além daquilo que te faz bem. Se começar a te fazer mal, ou seja, eu dependo disso, é melhor eu me desconectar. E aí, ao se desconectar, vai gerar dor, porque é ruim, né? A gente depende daquilo, quando a gente se desconecta é ruim. Mas ao se desconectar e gerar essa dor, logo mais vem o ensinamento. Toda dor, através da dor, vem um ensinamento, vem algo que vai conduzir a sua vida para algo positivo, para uma direção positiva.
Quando eu olho a comida, eu falo isso sempre, né? Para as nossas filhas, para a nossa família. E isso eu tinha, de querer comer no intuito de querer descontar algo na comida. E aí vira um ciclo de dependência da comida, ou seja, eu preciso comer além do que eu necessito. E aí eu vou comendo, comendo, e aí passo mal, até o ponto de passar mal. E aí eu pensando, né? Hoje, entendendo as coisas, a comida ela não é algo que eu dependo. Eu não dependo da comida, porque o alimento verdadeiro ele vem de uma fonte inesgotável. O alimento que alimenta a nossa alma. A comida física, ela é algo que vai alimentar o nosso corpo para que ele não pereça, para que ele se mantenha vivo, nutrido. E hoje eu vejo isso na nossa filha, que ela come perdendo a noção. E aí eu tento mostrar para ela, nossa, a comida ela é muito boa, mas quando a gente perde a noção do que ela representa na nossa vida, nós começamos a passar mal. O nosso corpo ele começa a sobrar, no nosso corpo começa a sobrar comida e o alimento que sobra, ele é mal, é maléfico, vai causar problemas no nosso corpo. Então tudo tem que ser equilibrado, balanceado. E aí, quando nós mentalizamos isso, nós passamos a não consumir pelo estímulo, pelo instinto de querer ver aquilo como algo prazeroso. Ai, nossa, eu preciso viver pela comida, eu preciso viver pelas coisas do mundo, eu preciso viver pelos estímulos que permeiam a nós, ao nosso redor. Eu preciso viver focado, junto com as pessoas. Não. E aí, hoje, olhando a nossa vida, nós temos momentos de qualidade dentro da nossa casa, marido, esposa, o casal por si só. Nós passamos momentos de tranquilidade dentro de casa, assistindo alguma coisa, um filme, refletindo sobre algo, fazendo uma oração em casal, tendo um momento especial entre nós. E esse momento em casal, nós geramos um momento junto com as nossas filhas também, trazendo elas para próximo de nós, para que nós possamos viver em harmonia, criar as experiências juntos, as imagens, as lembranças que vão ficar na infância delas, os momentos que nós passamos junto realmente, intencionalmente, vivendo aquilo, colocando a intenção. E uma coisa que eu vejo sempre, quando nós colocamos a intenção, passam-se os anos e nós lembramos daqueles momentos com uma clareza de tudo. É como se estivesse fresco na nossa memória, mas já fazem tempos que isso tudo já passou. Então, cada dia nós vamos evoluindo. E hoje, aqueles vícios que nós tínhamos, alguns nós já ressignificamos e tiramos de nós. Tiramos o nosso convívio, do nosso hábito. Nós temos hoje vícios, ou vamos dizer, hábitos saudáveis, hábitos de poder ter oração, um momento de oração. A gente não tinha um momento de oração. Hoje nós olhamos um para o outro no meio do dia. Olhamos um para o outro, marido, esposa, e opa, vamos fazer uma oração? Vamos. E aí nós paramos ali e fazemos uma oração. E aquela oração, ela nos engrandece. Nossa, é perceptível o momento. E ali nós nos sentimos cheios, sentimos vivos, e aí damos o próximo passo, fazemos com que as coisas aconteçam de uma outra forma. Ou seja, são hábitos bons. Hoje nós temos todos os dias o hábito de fazer uma oração junto com as nossas filhas. E isso vai criando uma estrutura mental na cabeça delas. Opa, elas não gostam de participar das orações, mas no coração delas já está germinando a semente de
praticar a oração, de viver na oração, de viver o amor, de viver a tranquilidade. São exemplos que nós vamos passando para elas. Porque na vida humana, quando nós nascemos, nós temos aí aprendizados que vão sendo desenvolvidos, né? São aprendizados, são conhecimentos que vão sendo colocados e nós vamos nos desenvolvendo. Aprender a andar é um aprendizado, né? Aprender a se comunicar, a falar. Então são todas quebras daquilo que o ser humano precisa ir resolvendo, quebrando aquele velho para viver o novo. O velho ele ficava deitado numa cama e o novo ele precisa começar a andar. O velho ele somente balbuciava ali algumas palavras, alguns sons, né? E aí ele passa a começar a se comunicar claramente de uma forma com que o outro ele entenda o que está passando pela cabeça, o que está vivendo ali naquele momento. E assim vão sendo construídas na vida das pessoas. Cada um no seu tempo. A semente que vai sendo colocada. E daqui a alguns anos, eu vejo as nossas filhas, a gente experimentando de tudo isso que elas estão vivendo. De toda essa semente que foi plantada, que foi germinada, que deu a árvore e que deu os frutos. E no momento de colher os frutos, é só o momento de aproveitar. Porque o trabalho árduo, que é colocar a semente, cuidar da semente, fazer com que ela germine, com que com que dê ali a árvore, com que brote, ou seja, faça as podas, arrume todo aquele cenário, aquele ambiente para que elas floresçam no momento certo. E no momento de florescer é o momento de apreciar, de olhar aquele cenário, olhar aquilo que está acontecendo com um grande louvor, porque o trabalho mais pesado já foi feito lá na infância, quando nós nos sujeitamos a colocar no coração delas algo bom. E elas vão propagar isso lá no futuro. Então, melhor dizendo, eu posso perder meu tempo, ou melhor, investir tempo agora treinando, mostrando, fazendo com que as nossas filhas entendam a vida, ou eu posso depois ter que desprender muito tempo para poder ensiná-las a caminhar num caminho correto. Então, isso depende do que eu estou gerando na vida delas, do que eu estou fazendo para a vida delas. E hoje, finalizando esse ponto, né? Olhando a nossa vida, eu penso como nós estamos vivendo um momento de tranquilidade, de paz na nossa vida. E tudo isso são aprendizados, porque Deus ele está nos usando para poder caminhar debaixo de uma promessa, debaixo de uma palavra. E muitas vezes nós precisamos dar um passo para trás para poder viver esse novo de Deus, para poder viver aquilo que Deus tem para nós. Moisés, quando ele foi colocado quando ele foi ativado no seu chamado, ele precisou ficar recluso durante anos da sua vida para assim poder revelar algo que Deus tinha para ele. No momento certo foi revelado. Davi, ele ficou anos e anos ali recluso. Ah, mas ele estava sendo perseguido. Não, mas ele ficou diante do seu chamado, ele ficou separado, ele ficou sem ser usado, né? Não estava sendo usado para ativar, para fazer as coisas acontecerem, mas ele estava aprendendo na sua trajetória, na sua caminhada, no seu chamado. Ele estava aprendendo e sendo desenvolvido para o que ele seria. Jesus, ele ficou anos também recluso ali. É uma palavra que a gente usa, ele ficou esquecido. Mas ele ficou esquecido
pelo que nós enxergamos, mas ele não estava esquecido por Deus, porque Deus estava junto com ele. Deus estava junto com Davi, Deus estava junto com Moisés, Deus estava junto com Paulo, que escreveu, que foi um grande exemplo. Ele ficou durante 3 anos ali, recluso, experimentando da palavra, entendendo o que ele deveria ser, como ele deveria fazer, para que no momento certo a soberba, o ego, o egoísmo não sobressaísse, não fizesse com que ele perecesse. E Deus, ele não faz nada por fazer. Ele faz as coisas direcionado. O plano, ele é perfeito. Então, ele não vai usar as pessoas para que, na hora que elas forem realmente fazer aquilo que elas foram chamadas, elas pereçam. Ou seja, os maus hábitos venham à tona e façam com que elas não cumpram com o que foi colocado, com o que foi planejado para a vida delas. E Deus, ele tem tudo isso planejado. Quando nós nos colocamos nesse chamado, quando nós fazemos as coisas acontecerem, Deus, ele está fazendo ali, né? Está ativando, está colocando tudo no seu devido lugar, conforme o premeditado, conforme o planejado, conforme todos os testes que ele já fez, conforme todos o plano que ele já visualizou. Quando ele fez o ser humano, ele já tinha o exemplar do que seria o ser humano. Ele não desenvolveu o ser humano a partir de... Ele já tinha ali, ó, esse vai ser um grandioso. Mas através desse molde, através dessa matriz, eu vou gerar milhares e milhares de outros como esse. Que esses vão frutificar, que esses vão dar resultado, que esses vão caminhar por aquilo que eu tenho para cada um. Ah, Senhor, é maravilhoso estar na Tua presença, viver na Tua presença. E aí, hoje, após esse final de semana, essa chuva abençoada, a chuva é algo que vem para nós e que nós precisamos agradecer. Assim como o tempo da seca, a cada momento, nós temos que agradecer a cada momento e não ficar reclamando, murmurando. Eu sempre encontro pessoas que, vivendo 2 dias de chuva, já começam a reclamar. Nossa, não aguento mais essa chuva não para. E aí hoje cedo, na nossa oração que nós fazemos no carro, junto das nossas filhas, para que pudéssemos mostrar para elas, na oração eu falei assim: abençoada essa chuva. Que chuva maravilhosa. Já fazem 2 dias que estão chovendo seguido. E eu louvo e agradeço a Deus, porque cada coisa tem o seu tempo. Se é para chover 2, 3, 4, 10 dias, é porque Deus está permitindo que essa chuva caia. Então assim, eu agradeço, eu louvo e dou graças ao Senhor. Eu glorifico o nome dele, porque é uma chuva que vem para regar as plantas, para encher os rios, para encher o subsolo, né, que retém água, e que essa água ela volta para nós. É uma chuva que traz vida para a nossa vida. É uma chuva que traz esperança para a nossa vida. É uma chuva que vem diante de nós e nos traz a esperança de uma vida nova. Então, ao reparar isso, ao engrandecer isso, coloque dentro de si também que a chuva, ela é a bênção que Deus tem para nós. Então agradeça. Se choveu 5 dias, agradeça. No dia certo, Deus vai fazer com que a chuva cesse e venha o sol, venha a luz e venha as
coisas conforme Deus determinou. E hoje trouxe aqui uma palavra, amém. A Dani, o Edson entrou aí. A Dani, linda, abençoada semana para nós. Amém. Para todos nós. E aí eu estava lendo aqui e meditando na primeira carta de João, onde fala sobre a luz de Deus. A luz que nunca se apaga. A luz que ilumina a nossa vida, os nossos caminhos. A luz que nos dá a vida. A luz que nos enche, nos engrandece. A luz que já desde o início iluminava, clareava o abismo, que trazia vida diante daqueles que ali estavam naquele momento. E na primeira carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: Então esta é a mensagem que dele ouvimos e vos declaramos, que Deus é a luz e não há nele treva alguma. Se nós dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas, se andamos na luz, assim como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Ou seja, se ele é luz, e nós falamos que caminhamos na luz, nós estamos caminhando junto de Deus. Mas Deus diz aqui que ele carrega consigo a luz. E se nós pegarmos lá em Gênesis, ele diz que a terra era sem forma, né? E vazia. E pela face das águas pairava ali o Espírito e consigo veio a luz. E a luz se fez presente e iluminou a terra. E essa luz, ela é o quê? Ela é quem? Ela é Jesus Cristo. Ela se fez presente junto de Deus desde o início. E quando nós olhamos a luz, nós olhamos o Filho que foi colocado diante desse tempo para nos ser exemplo. Ou seja, se nós dizemos que nós andamos na luz, quer dizer que nós estamos andando junto de Jesus Cristo. Se nós dissermos que a luz ela nos engrandece, quer dizer que Jesus está engrandecendo a nossa vida. E ao pegarmos a lei, ao pegarmos aqueles que vivem a lei e que querem dizer que a lei é o que é, mas não reconhecem Jesus, inconscientemente eles estão andando com Jesus, mas eles não reconheceram quem é Jesus. E ao não reconhecer quem é Jesus, eles perdem o acesso diante de Deus, eles perdem a comunicação direta com Deus. É muito louco isso. As pessoas, pelas suas crenças, pelo que elas internalizam, elas quererem determinar o que o mundo é, conforme o mundo deve ser, mas eles não conseguem viver na palavra e praticar o que a palavra está falando. A luz, ela foi feita através do Criador. E a luz já estava com o Criador desde o início. A luz e o Espírito Santo que formam a Trindade eterna. E aí no capítulo 2, no versículo 4, diz assim, que aí são os paralelos de tudo isso, né? Aquele que diz, eu conheço, eu o conheço. Ou seja, eu conheço Deus, eu conheço Jesus Cristo, e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está com ele. Aquele que diz, eu sou um com Deus,
mas pratica os erros, pratica os pecados, cai naqueles erros clássicos, né, do dia a dia e acaba vivendo isso como algo que inconsciente. Cai no erro, mas depois eu peço perdão. E aí você cai nesse versículo aqui, onde diz: você não está com ele, se você cai nos mesmos erros. Ou seja, todos os dias nós precisamos vigiar, orar, fazer com que a nossa vida ela esteja repleta de Jesus Cristo, repleta dos ensinamentos, para que nós não caiamos nos erros. E aí, ainda na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 4, aquele que diz: eu o conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso, e a verdade não está com ele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. Nós sabemos que é difícil viver sem pecar. E Jesus, ele já disse, todos somos pecadores, todas as pessoas são pecadoras, e por isso ele veio para nos libertar dos nossos pecados. Mas, se nós olharmos a vida, nós temos a condição de poder viver o máximo possível sem pecar. Para isso, nós precisamos nos libertar dos nossos vícios, das nossas crenças, daquilo que nos tira a atenção para podermos olhar para Deus, olhar para Jesus Cristo, colocar o Espírito Santo em ação dentro de nós para que todos os ensinamentos, todas as palavras, elas sejam realmente usadas para a nossa vida, para que nós vivamos o conhecimento, a sabedoria para o nosso dia a dia. E aquele que diz estar nele, dele deve ele mesmo andar de maneira como ele andou, ou seja, devemos andar como Jesus viveu, andou, praticou as suas obras. Ontem eu estava conversando com meu pai referente às pessoas que se dizem pessoas da igreja, religiosas, cristãos. E muitas vezes as pessoas elas julgam o próximo pela vestimenta, pelo jeito que ela se comunica, o jeito que ela fala. Muitas vezes nós segregamos as pessoas pelo fato dela ser humilde, simples. Muitas vezes a pessoa ela não tem condição e aquele é o melhor que ela pode fazer. E aí nós olhamos com o olhar daqueles que são os justificadores, os juízes desse tempo. E queremos olhar e falar, essa pessoa, meu Deus, ela não merece nada. E aí é onde está o ponto. Uma coisa que nós falamos, né? A igreja tal, ela acolhe o mendigo, o necessitado, a prostituta, o que pecou, o que traiu. Tal igreja, ela acolhe esses. Então essa igreja ela não é boa. Mas se nós olharmos o que o exemplo de Jesus vem nos abrir os olhos, ele acolhia a todos. O coxo, o cego, o necessitado, o pobre, o rico, a prostituta, todos. Mas na trajetória, o que ele fazia? Ele convertia esses que estavam ali em uma situação lamentável, uma situação difícil e uma situação que tirava esse filho da presença dele.
Ele ia lá, pegava esse pela mão, dava o ensinamento para ele e mostrava: ei, é aqui, ó. Vamos seguir para cá? Vamos fazer com que as coisas elas possam ser mudadas? Vamos fazer com que o passo que você está dando, ele não vá mais por essa direção de erro? Então Jesus, ele pegava esses pela mão, dava um voto de confiança e mostrava: a tua fé te curou. Não peque mais, não caia mais nesse erro, não se prejudique mais com isso, porque isso aí somente o mal está querendo, somente o mal está se beneficiando. Ele está querendo que você permaneça nisso. Então saia disso. E muitas vezes, dentro da igreja, dentro dos templos, dos lugares onde nós comungamos e vivemos ali e achamos que estamos fazendo bem, nós segregamos as pessoas, e aí essas pessoas, por se sentirem afastadas, elas olham e falam: ah, aquela vida que eu vivia, ela era muito melhor. Nesse momento, nós estamos cometendo um erro, e esse erro nos afasta dos exemplos de Jesus, e esse erro nos afasta da luz que João vem colocar aqui como sendo a luz que estava junto de Deus. E essa luz que se engrandece todos os dias, que é a luz de Jesus Cristo. E através desses exemplos que muitos cometem, nós nos afastamos de Jesus e afastamos aquela pessoa que estava necessitada, que estava precisando de uma palavra, que estava precisando de uma atenção, um carinho, de poder usar ela e colocar ela numa situação diferente. Que talvez ela não iria sair dali de imediato, mas que aquilo seria uma palavra, uma semente colocada no coração dela para que ela pudesse realmente viver o que Jesus teria para ela. E aí no versículo 9 diz assim: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão está em trevas até agora. Aquele que ama o seu irmão está na luz. Aquele que diz que está na luz, mas odeia o seu irmão, e não interessa. Você, a partir de uma... A gente não vai se simpatizar visualmente com todas as pessoas, porque cada um tem o seu formato dentro da sua cabeça. Então, muitas vezes nós olhamos para uma pessoa e visualmente nós não nos simpatizamos com a pessoa, com a feição, com o formato do rosto, o jeito que a pessoa é. Mas quando nós olhamos a pessoa através do coração dela, aí sim nós criamos a empatia, o vínculo com aquela pessoa. E a partir desse momento nós criamos o vínculo com Deus, com Jesus Cristo. Ou seja, aquele que ama o seu irmão está na luz e não há nele ocasião para o tropeço. Então não é sobre o campo visual, através do que eu vejo, coloco para dentro da minha mente e segrego ali. Ah, essa pessoa ela agrada aos meus olhos ou ela me desagrada aos meus olhos. Nós não podemos enxergar com os olhos, essa lente que observa tudo e que faz a segregação, faz a seleção no nosso cérebro. Mas nós precisamos enxergar com os olhos, com que Deus nos deu, os olhos espirituais, os olhos da alma, para que assim nós possamos nos conectar dia após dia com Deus e não cair nesse tropeço. E aí no versículo 11 diz assim: mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. As trevas, as distrações, o sistema, o que o mundo coloca diante dos nossos olhos, o que o mundo quer colocar para nós, para que nós internalizemos isso e coloquemos isso como regra de que é bom, é assim, nós não temos que perdoar, que nós não temos que gostar de todo mundo. Mas se nós olharmos para a palavra, nós precisamos amar a todas as pessoas
indiferente do que essa pessoa fez para nós. Ela fazendo bem ou fazendo mal para você, você precisa amá-la. Não quer dizer que você precisa trazer essa pessoa para o seu convívio e conviver com ela. Mas você, perante a palavra, perante o que Jesus prega, nós precisamos amar a todas as pessoas e não segregar pela feição, pela beleza, pelo dinheiro, pelo que essas pessoas carregam. Mas nós precisamos tê-las diante de nós, olhar para elas, enxergar elas com o que o nosso coração carrega. Ontem, eu saí para correr e eu uso isso. Eu falo, cara, eu saio para correr, parece um negócio que começa a me perseguir. E aí eu correndo, né, fazendo ali o percurso e orando e pensando e refletindo e vivendo toda aquela emoção e a chuva caindo e correndo e a chuva e a água caindo no rosto e é uma coisa assim maravilhosa, eu falo. Quando eu saio para correr na chuva, nossa, é uma delícia. Eu sinto um prazer enorme. E aí eu falei, né, das dificuldades que a vida tem, e essas dificuldades elas nos ensinam, e nós precisamos aprender através das dificuldades também. E eu uso os momentos, tipo a corrida. Nossa, a corrida é uma dificuldade que você tem que superar. Eu fui sair, a chuva caindo, e eu pensando, nossa, vou sair para correr na chuva. E eu falei, eu vou correr, sai para correr, vai. E aí saí na chuva e fui. E no meio da corrida, eu numa subida e aquela dor, e a perna queimando, e forçando mais, porque precisa desafiar mais, precisa buscar mais, se sujeitar a viver a vida com um pouco mais de dificuldade. Porque quando realmente vierem as dificuldades, nós estamos preparados. Nós encararemos as dificuldades que vierem pela frente, que nós não sabemos o que vai vir. A gente vai olhar e vai falar, tá de boa, eu já vivi isso, então eu já me preparei para isso. E aí eu naquela subida, e subindo, e subindo, e subindo, e subindo, aí de repente eu olhei para o lado assim, naquela subida, e tinha um ser humano sentado numa porta de uma loja, num coberto, e aí eu falei, ai, por que eu olhei? Por que eu olhei? Aí eu correndo, aí começou, volta lá. Aí eu falei, Senhor, mas como assim volta lá? Eu falei, toda vez que eu saio para correr, eu vou parar de correr. Toda vez que eu saio para correr, o Senhor quer me trazer para uma situação de desconforto em mim. E aí voltou a voz e falou, volta lá, porque eu quero que você se comunique com essa pessoa. Ai, Senhor. E aí ali parecia uma mulher. Na hora que eu passei, eu olhei de relance e continuei. E eu vi a imagem de uma mulher com um cobertor assim, com umas sacolas assim do lado. E era uma pessoa que estava ali em uma situação de rua, né? Ai, eu voltei. Aí voltei e refletindo e pensando e falando, Senhor, então o Senhor que vai me conduzir nessa trajetória aqui, nesse momento. E aí eu fui mentalizando e orando. Aí eu cheguei, parei ali, né, naquele momento, parei diante da pessoa, né, falei, opa, bom dia, desculpa entrar aqui, invadir seu espaço, eu posso dar uma palavra, né? Aí eu identifiquei que não era uma mulher, era um homem, né, que estava, que era uma mulher, um homem que estava transvestido de mulher. Um homossexual, alguém que estava ali vivendo nesse momento. E eu falei, se me foi dado esse chamado, é porque Deus, porque na hora eu identifiquei, aí se vem o impacto, né? É porque Deus quer me usar para algo. E aí eu comecei aquele momento fazendo uma pergunta. O que te traz aqui? Aí balançou a cabeça num sentimento de dor, de sofrimento que estava passando. Ela falou, tantas coisas que
passaram essa semana na minha vida que eu não sei o que está acontecendo. E aí eu falei, e você vai ficar vivendo isso? Então, eu não sei o que eu faço. Eu falei, o que você precisa fazer para que a sua vida ela mude? Porque eu imagino que você não estava vivendo nesse momento, né, nessa vida de sofrimento, de estar se sujeitando a... Ô, meu pai! De estar se sujeitando a viver uma vida de mendigo, de dor, de dependência total. Eu imagino que você tinha alguém junto de você. Eu tinha, mas eu acabei não... tipo assim, não deu palavras, mas eu percebi. É aquele negócio. Eu não quis me desfazer do meu ego para poder viver aquilo que eu poderia viver de mais sagrado, que é a harmonia dentro do meu convívio, do meu ciclo ali. E aí eu saí disso e estou vivendo nesse momento de dor, de sofrimento. Aí eu falei assim, você acha que o ego te atrapalha? Aí ela balançou a cabeça assim, fez assim, né? Eu falei, então, muitas vezes a gente precisa dar um passo para trás para poder viver algo novo na nossa vida. E aí Jesus te chama hoje para dar esse passo para trás. E ele estende a mão para você para que você possa caminhar junto dele e poder se engrandecer. Deixa eu atender aqui, porque... Ô meu jovem, eu tô na live aqui, rapaz, já te ligo aí. Ai, Carol, você precisa de revisar um livro urgente. Me liga aí, por favor. Falou. Legal. É uma insistência, hein? Nossa, ligou 4 vezes. Você desligou, quer dizer que tá complicado, né, a situação. Enfim, e aí aquele momento eu fiquei olhando, aí eu falei pra ela assim, né? Falei, qual que é o seu nome? Ah, meu nome é Ana. Eu falei, meu nome é Ricardo e eu vim através de um chamado que Deus colocou no meu coração. E aí ele me mostrou que eu precisava vir aqui e dar uma palavra para você. Ele me... Show, valeu, Clebão. Clebão que tá aí também, a Célia. Valeu. Só concluindo aqui. E aí eu falei para ela, né? Eu falei, Ana, Deus me mostrou que eu precisava vir aqui te dar uma palavra. E aí eu perguntei, né? Você tá com fome? Ah, né? Se tiver alguma coisa eu gostaria. Eu falei, tá. Só que ali eu saí. Na hora que eu falei, eu vou sair, eu vou ter que terminar minha corrida. E aí eu volto aqui para te trazer um alimento. E aí Deus colocou no meu coração, não precisa fazer mais nada. O que você precisava fazer, você já fez. Que foi dar essa palavra para ela. Ela precisava dessa palavra. O alimento, outra pessoa vai prover na vida dela. E eu falei, Senhor, mas eu falei que eu ia voltar aqui para trazer esse alimento para ela. Ele falou, não precisa. E aí a gente quer usar da nossa estrutura para confirmar. E aí eu falei assim, eu vou passar no mercado. Que tinha um mercado logo acima. Eu falei, eu vou correndo até o mercado e vou entrar lá, vou pegar um negócio e vou voltar lá. E aí, Deus não falou mais nada. Tipo assim, se você tá falando que vai, então vá. A hora que eu cheguei no mercado, o mercado não tinha aberto ainda as portas. Ou seja, aquilo confirmou, não é para você fazer mais nada. O que você precisava fazer, você já fez. E aí eu olhei no relógio e falei, nossa, falta 10 minutos ainda para abrir o mercado. E eu ficar aqui esperando, eu tinha os meus compromissos da manhã. Eu falei, Senhor, então obrigado por me abrir os olhos. E que outra pessoa, então, né, ou seja, Deus falou, outra pessoa vai prover para ela. Fique tranquilo, o que você precisava fazer, você já fez. E aí, eu seguindo na minha trajetória, mentalizando e pensando aquilo. E ali eu fui
estruturando um pouco mais nessas visões que Deus vai me dando, que é impactar, ajudar, contribuir para a vida do próximo. E indiferente de quem esse próximo seja, se é um mendigo, se é uma prostituta, se é um homossexual, Deus está usando cada um de nós em cada momento para que nós possamos colocar a semente novamente, ou talvez colocar um adubo naquela semente que foi plantada há anos atrás e que aquela planta ela pereceu, mas que ao respiro das águas nós podemos regar essa planta e ela voltar a produzir, e ela voltar a florescer, e ela voltar a ser viva novamente nesse tempo. Então, assim como Jesus traz os exemplos aqui através da carta de João, assim como Deus nos deixa os direcionamentos que a luz que Ele é, não é uma luz que talvez seja, mas é a luz que Ele é. Ele é desde o princípio. Essa luz, ela resplandece por todos os lugares aonde nós vivemos, até os dias de hoje, e por todo e sempre ela resplandecerá. Que eu confio nisso. E você? Confia nessa luz que ilumina a todos nós, que nos traz a vida e que nos mostra para onde nós estamos indo? Você confia nessa luz de corpo e alma? Você vive nessa luz conforme as palavras, as escrituras, ela nos traz diariamente? E assim, fechamos aqui esse dia, essa maravilha. Vou fazer aqui uma moda rapidinha, só para fechar e invocar o Espírito Santo de Deus. Nosso amigo Santo Espírito venha aquecer os corações, vem com a cura e todo o seu poder. Vem manifestar os seus sinais. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Nosso amigo Santo Espírito esperamos pelo seu soprar, com seu óleo venha nos ungir, com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, que fazer quando ele vem aqui?
mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. Faz de novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te mais uma vez. De novo, faz de novo. O teu povo clama-te. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando ele vem aqui? Nós te desejamos aqui. O Senhor é muito bem-vindo e nós te desejamos. Nós desejamos a tua presença, Senhor. É só a tua presença que nos acalma, acalma o nosso ser, que traz a esperança de um dia junto de ti poder viver. Senhor Jesus, quão grande és o teu amor e o cuidado que o Senhor tem com os filhos seus. O Senhor é magnífico, louvado seja o teu nome por todo e sempre, além de todos os seres. A luz que vem sobre nós e nos traz o nosso viver. A luz que ilumina os caminhos da nossa geração. Que nos faz sentir vivos nesse tempo, Senhor. Fundamentados no teu amor. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é maravilhoso e nos engrandece todos os dias de nossas vidas. Cada palavra de conhecimento, cada palavra de sabedoria que nos aproxima mais e mais de Ti é alimento para a nossa alma e para o nosso viver. O Senhor é magnífico. O Senhor é grandioso. O Senhor é o Rei dos Reis. Amém. Amém, Senhor. Para a gente fechar esse momento, vamos fechar os nossos olhos e entregar nas mãos de Deus tudo isso que nós vivemos nessa manhã, que o Senhor possa trazer a luz para a nossa visão, para os nossos olhos, para o nosso coração, para a nossa alma.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado pela nossa vida, obrigado por tudo que o Senhor faz em nossas vidas todos os dias. Esse é mais um dia que nós carecemos da Tua presença. Esse é mais um dia onde nós nos colocamos diante de Ti como instrumento. Esse é mais um dia onde nós experimentamos da luz que ilumina os nossos caminhos. É onde nós vivemos nesse tempo os teus conhecimentos, os teus mandamentos, onde nós colocamos aquilo que as palavras vêm nos direcionar em prática, para que nós estejamos mais próximos de Ti. E assim, cada dia, até o último dia da nossa vida, nós possamos construir na nossa vida algo grandioso, algo maravilhoso junto de Ti. Nós possamos construir algo grandioso, algo maravilhoso para o Teu reino, Pai. Servir, poder ser vivo, poder ser um contigo e assim trazer novos filhos, novas ovelhas que estão perdidas junto de Ti, Senhor, para viver na luz da Tua união, na luz que o Senhor é, que ilumina, que irradia diante dos filhos Teus. E aqueles que ainda não comungaram, aqueles que ainda não experimentaram dessa luz, eles possam enxergar, eles possam ver. Nesse dia, Pai, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos, entrego a minha família nas Tuas mãos, minha esposa, as nossas filhas, que a luz que irradia diante delas seja luz para esse mundo também. E assim como a luz que irradia dentro da minha pessoa, Senhor, que eu não tenho dúvida de que ela é luz para esse mundo. E a luz de todos aqueles que estão se conectando aqui, que ela resplandeça também, através do propósito que o Senhor tem para a vida de cada um. Essa luz que vem de Ti, que bate em nós e que volta para Ti. Ou seja, é uma luz que bate em nós, resplandece nesse tempo que nós estamos vivendo, e essa luz ela se conecta contigo novamente. É a luz da vida, a luz dos nossos caminhos, a luz da salvação. Amém, Senhor Jesus. Obrigado por mais esse dia. Amém. Que Deus abençoe seu dia. Deixa eu fazer o vídeo, o filme aqui para esse dia. Quem entrou aqui? O Kleber, a Célia, o Vitor Salles, a Dani, o Edson e o Aislan Forne. O Forne lá do Exército, parceirão também aí. Tamo junto. Que Deus abençoe a sua semana. Que seja uma semana produtiva. Crie as suas oportunidades para essa semana, porque não dependa das pessoas, dependa somente de você. Vença você mesmo as suas dificuldades, os seus obstáculos. Tamo junto, não pare no caminho, não deixe de seguir a luz da vida, a luz do nosso dia a dia. Tamo junto, não pare no caminho, bora pra